tá bom? Recado dado, então. Agora a gente vai falar do que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas com as notícias do Legislativo. E a gente inicia falando da reunião ordinária que aconteceu nesta quarta-feira. Olha só, os vereadores mantiveram na sessão desta quarta o veto ao projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que altera a lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentar no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino público ou privado a caderneta de saúde da criança contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias à sua idade e da outras providências. De acordo com o veto, isso foi necessário porque o projeto ingressa em campo próprio de reserva da administração, ou seja, de acordo com eles, a maioria dos parlamentares deveria fazer, então, essa justificativa porque o projeto depende exclusivamente da prefeitura. E o veto ao outro projeto, este de número 62 de 2024, de autoria dos vereadores Felipe Marques e Marcelo Silva, que proíbe a utilização de telefone celular e equipamentos eletrônicos que especifica nas salas de aula da rede municipal de ensino, que também seria votado, será discutido na próxima reunião ordinária. Para ser votado, este veto precisaria da presença de no mínimo 17 vereadores em plenário. E com a presença de 16 parlamentares, a sessão foi encerrada. Os outros itens previstos na pauta serão votados também na próxima sessão, que ocorre segunda-feira, dia 10 de março. Agora a gente vai falar de ações parlamentares, porque olha só, o vereador Wagner Romão encaminhou um requerimento para a Prefeitura de Campinas para saber sobre a fiscalização da lei que trata da responsabilidade dos condomínios residenciais ao comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O vereador Wagner Romão protocolou o requerimento 313 de 2025, pedindo mais informações sobre a fiscalização da Lei 16.034 de 2020, que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do município de Campinas comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar. O objetivo ali é bastante claro, é fazer com que síndicos, administradores, que saibam das ocorrências com relação à violência familiar, doméstica, com relação a mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que essas ocorrências possam ser trazidas às autoridades competentes por essas pessoas que, afinal de contas, tomam conta, né, organizam ali a vida nos condomínios, síndicos e administradores. No documento, o parlamentar destaca que quadruplicou o número de mulheres solicitando auxílio aluguel após sofrerem algum tipo de violência doméstica, o que evidencia a urgência de apoio. Além dos serviços de acolhimentos, informações acessíveis e visíveis para vítimas e testemunhas auxiliam a conscientizar a sociedade sobre a gravidade do problema e orientam sobre como identificar situações de abuso e fornecem meios seguros para buscar ajuda. Nós fizemos um requerimento de informações a respeito sobre quantas denúncias têm sido feitas com relação a essa legislação, né, de cumprimento dessa legislação, quais condomínios foram aqueles que colocaram, que fizeram essas denúncias, se foi verificado nos condomínios que essa lei não está sendo cumprida, ou seja, que os cartazes não estão sendo afixados, que isso também seja notificado e entregue para nós essas informações. E mais do que isso, as multas que são previstas aos condomínios e que têm que ser aplicadas pela legislação, para que os condomínios se adequem a essa legislação, quantas foram essas multas e qual o valor total de arrecadação dessas multas. Porque a própria lei indica que as multas decorrentes dessas falhas desses condomínios devem ser destinadas a políticas de proteção às mulheres, às crianças, aos adolescentes, às pessoas idosas e pessoas com deficiência. Esse é o teor do nosso requerimento de informação. E a gente continua falando sobre essa ferramenta legislativa, porque o vereador Eduardo Magoga apresenta requerimento solicitando informações a respeito das filas de cirurgias na saúde pública de Campinas.
O vereador Eduardo Magoga requer informações sobre as filas de cirurgia na rede Mário Gatti e Secretaria de Saúde. O requerimento de número 356 já foi protocolado e a Prefeitura tem até 30 dias para a devolução. Esse requerimento é para a gente ter informações mais precisas de quantas pessoas estão nessa fila, qual é a numeração dessas pessoas. Independente de qual seja a cirurgia? Independente de qual seja a cirurgia. Porque se eu falar que uma é mais importante que a outra, na prática todas são importantes porque cada problema das pessoas são diferentes. Segundo o vereador, o objetivo deste requerimento é obter mais transparência e informações e, quem sabe, ajudar o poder público através de emendas. No requerimento, o legislador questiona qual o critério usado para a fila de cirurgia na rede Mário Gatti e também qual a quantidade de pessoas existente nas filas. A gente precisa de mais transparência nisso. Então nós começamos com esse requerimento para saber a quantidade, qual é o tipo de operações que estão paradas, para que a gente possa aí ajudar o executivo, porque às vezes são detalhes pequenos que a gente pode estar mandando emenda impositiva para poder estar comprando prótese, para poder estar ajudando em insumos para que essas cirurgias andem. Isso daí é controlado pela Rede Cross, né, para a central de regulação. Então, às vezes você está lá com a pessoa te pedindo e você não sabe o que fazer. Então, o requerimento de informação é para a gente ter as informações para a gente poder agir como parlamentar da cidade. A gente lembra que a rede Mário Gatti ela é formada pelo Hospital Mário Gatti, também pelo Hospital Ouro Verde, mais os hospitais conveniados que têm aí a verbas do SUS, ou seja, verbas da Prefeitura para realizarem aí o serviço. Hora de falar das frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campinas. O vereador solicita a criação de frente parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. O requerimento 327 é de autoria do vereador Marcelo Silva e outros vereadores. No documento, os parlamentares solicitam a criação da Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. Primeiro, a ideia surgiu da cultura de paz que já existe aqui na cidade de Campinas, promovida, encabeçada pelo Lino, meu amigo, e pelo empresário Fernando. Né? Então nós nos reunimos e pensamos uma maneira de tornar isso mais forte, com mais corpo, e aí que veio a ideia de criar essa frente parlamentar que visa não só a cultura de paz, mas a sustentabilidade. A COP30 é a 30ª reunião da Conferência das Partes, reunião de países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima e tem como finalidade discutir questões relacionadas ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A nossa ideia é levar uma comitiva para lá com ações, com ideias trazidas aqui pelo nosso município de Campinas, né, dando o exemplo e que isso possa reverberar em outras cidades. Também estimular as ONGs, escolas a participarem, promover seminários, palestras. Então, essa ideia macro é justamente essa, né? A Frente Parlamentar da Câmara de Campinas tem como propósito promover o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas de interesses propostos pelos vereadores, produzindo ao final dos trabalhos um relatório que pode conter apontamentos, conclusões, sugestões e até políticas públicas sobre os temas debatidos. Trazer essas práticas para o município de Campinas, da sustentabilidade, da cultura de paz, e que isso pode oficialmente ser levado aí na COP para que realmente faça a diferença em outras cidades e mais uma vez Campinas seja pioneira, sirva de exemplo. A gente sabe que não é fácil, que as mudanças climáticas são muitas, né? E nós temos que realmente incentivar desde criança as ONGs também, essas práticas que, né, tenham aí uma noção para que a gente reduza esses efeitos drásticos que estão acontecendo na nossa cidade de Campinas, que é uma cidade muito quente. A gente conseguindo aí juntar municípios e mais do que isso, né, criando um documento oficial
e levando essas práticas, vamos dizer, de boas maneiras, da cultura de paz e da sustentabilidade lá para a COP. Agora a gente vai falar sobre projetos protocolados na Câmara de Campinas. Vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo apresentam um projeto de lei para a implementação de um programa de castração contínua em Campinas. Os vereadores Herbert Ganem e Luiz Cirilo protocolaram o projeto de lei 72 de 2025 na Câmara Municipal, que dispõe sobre a implementação de programa de castração contínua de animais dos protetores independentes no município de Campinas. A gente quer dar a oportunidade para que as protetoras que fazem um trabalho, tem animais que não têm tutor, eles estão na rua, eles foram abandonados. E as protetoras fazem esse trabalho de pegar esses animais, levam para casa e para depois levar para castrar. E assim, demora, tem data, você tem que buscar na rua, tem que fazer o pré-operatório, o pós-operatório. Aí com essa facilidade, a protetora vai ter o dia certinho para ela levar lá. Ah, consegui um animal agora, será que tem vaga hoje? Também a gente quer facilitar esse trabalho da protetora. Sobre o aspecto legal, nós vamos estar totalmente harmônico com a Constituição Federal, em seu artigo 30, que dá essa condição ao município de proteção a não só a fauna, mas também a flora, proteger principalmente no meio ambiental os animais. E aí nós estamos falando de animais domésticos, animais exóticos, e essa é toda uma obrigação. A lei orgânica do município, no artigo 187, ela recepciona também a possibilidade do bem-estar animal. E aí entra esse projeto de lei onde animais de rua, e nós temos um número considerável ainda na cidade, que vão estar sendo acolhidos pelos protetores independentes, que não sejam associações, ONGs, e eles possam manter com equilíbrio, com uma vida estável os animais. Atualmente, a Prefeitura oferece um serviço itinerante de castração gratuita para cães e gatos conforme calendário e agendamentos presenciais. De acordo com um documento, o programa garantirá a realização de castrações periódicas com a disponibilização de recursos públicos, convênios com clínicas veterinárias ou parcerias com ONGs especializadas. Para as protetoras que estiverem registradas também, que são reconhecidas protetoras, que fazem esse trabalho, né? Porque não tem tempo às vezes, tem que ir num dia para agendar, para ir no outro dia castrar. Aí fica um mês, né, sem castrar. E o gato, assim que desmama, 30 dias depois ele já está ali apto a entrar no cio, né? Então a gente quer dar esse olhar para a protetora, para ajudar elas a fazer esse trabalho maravilhoso que elas fazem. Segundo os parlamentares, o programa representa uma economia significativa para o protetor independente e que reduz gastos com ninhadas indesejadas, alimentação e prevenção de doenças graves. A gente vai facilitar para elas isso. Dentro do projeto, aquela que faz a castração também vai ter direito à ração, né, para que ela possa ajudar o animalzinho ali assim que para se recuperar do pós-operatório. As castrações devem ocorrer de forma contínua, ou seja, deixar de existir em determinados períodos do ano, até porque há necessidade de uma regularidade. Campinas é muito grande e que as pessoas tenham condições, se porventura não conseguiu naquele período do mês fazer a castração, que se possa no mês seguinte, ou seja, nós temos que preocupar-se no primeiro momento com o bem-estar animal e nós temos que pensar no bem-estar daqueles que estão vivos e os que não têm condições de procriar, que possam ser castrados, que sejam. A gente lembra que os projetos precisam primeiro passar pelas comissões da Casa para depois entrar na pauta de votação. A primeira delas é a Comissão de Constituição e Legalidade. Se ela der o parecer favorável, a matéria já ficará pronta para entrar na ordem do dia em primeira discussão. Agora a gente vai falar de homenagens da Câmara, ou seja, projetos que já passaram por votação para homenagear personalidades ou mesmo empresas que dedicam aí o seu trabalho à cidade nos mais diversos segmentos.
E por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro a Ricardo Jorge Thanos, atual reitor do Grupo Educacional Unieduc. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos e autoridades de Campinas e região. Veja na reportagem. Nascida em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 1963, o professor Ricardo Jorge Thanos recebeu o título de cidadão campineiro na primeira reunião solene de 2025. A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Cirilo. E eu confesso que, em ato contínuo, eu fui procurar saber a vida desse professor. Tempos depois eu fui conversar também com o professor para ver se realmente caminhava junto aquilo que eu propunha com aquilo que ele iria receber. E eu confesso, professor Ricardo, a sua história com Campinas, a sua história com a região metropolitana, tem tudo a ver com a Maria da noite de hoje. Atualmente, Thanos é reitor do Unieduc, grupo educacional que atua em 10 campi. Foi docente da Universidade de Marília por 9 anos e, em 1999, fundou a Faculdade de Jaguariúna, atual Centro Universitário de Jaguariúna. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Thanos fez especialização pela Universidade de Hannover, na Alemanha, e doutorado pela Universidade de Zurique, na Suíça. Desde o início da carreira, atuou com reprodução equina, tendo estudos e artigos reconhecidos na literatura internacional e nacional. Eu sou cidadão jaguarunense, com muito carinho, cidadão indaiatubano, com muito carinho também, e agora cidadão campineiro. Tenho muito orgulho, muito respeito por essa comenda que eu estou recebendo. Mas eu sempre tive em Campinas um carinho especial, tanto é que eu decidi viver aqui, criar meus filhos aqui, porque tem características do interior, mas ao mesmo tempo tem características de cidade grande. A solenidade, realizada no plenário da Casa de Leis, foi acompanhada pelo ex-presidente da Câmara e ex-prefeito de Campinas, Pedro Serafim, e também pelo prefeito de Jaguariúna, Davi Neto. Durante a homenagem, o reitor ainda destacou o trabalho da instituição. O grupo conta com cursos de medicina e medicina veterinária que são referências nacionais e oferece infraestrutura completa, como os maiores hospitais-escola da América Latina, Centro de Pesquisa Ambiental e Centro de Especialidades Médicas. Hoje nós temos mais de 11 mil alunos, 1.800 funcionários. Eu estou vendo aqui funcionários há 20 anos, 25, há 18, e são pessoas que confio plenamente. Esse certificado, esse diploma, essa honraria, ela serve para reconhecer o que o senhor fez. Mas tenha certeza que tem um objetivo duplo. É para que estimule o senhor a continuar fazendo por Campinas, Jaguariúna, Indaiatuba e todas as demais regiões, e todas as demais cidades, se possível, que compõem a região metropolitana, porque todos nós seremos beneficiados.